Bem-vindas ao Círculo de Mulheres. Nesse encontro, nós vamos conversar sobre a quinta fase da jornada da heroína. É a descida ao inconsciente. O chakra é o plexo solar, o elemento é o fogo, a cor é amarela dourada, a deusa é Perséfone e o filme é Histórias Cruzadas. Hoje você vai experimentar um contato profundo com suas sombras, com o seu inconsciente. Não fique com medo, porque lá tem muito potencial guardado também, muita lembrança boa que de repente precisa despertar. Olhe na descrição do vídeo antes de começar, antes de embalar nessa jornada, porque tem algumas coisas que você precisa preparar. Desfrute desse momento e tenha muita paz dentro de você mesma. Então, nesse momento, vou pedir para vocês fecharem os olhos, aquelas que quiserem, que se sentirem melhor. Vou ficar bem pertinho aqui na frente. Fique numa posição bem confortável, relaxe teu corpo, se conecte em total presença no teu corpo. Entre dentro dessa casinha maravilhosa que é o teu corpo. E agora eu vou convidá-las para caminhar por uma floresta. Visualizem comigo uma floresta onde o sol, os raios de sol conseguem penetrar. E você vai caminhando livre, sentindo a luz do sol te guiando por entre os galhos, alcançando tua pele. E você caminha nessa trilha. E essa trilha, ela vai ficando um pouquinho mais fechada. A copa das árvores começa a se unir um pouco mais. E você já não consegue enxergar mais o sol. Escureceu. Ficou tudo escuro. E você caminha sentindo a trilha pela tua sensação. Você vai se guiando pela tua intuição no meio dessa mata fechada. Às vezes você esbarra num galho e você vai tateando com as mãos, abrindo caminho, mas você não tem medo. E mais você entra no meio dessa floresta. E agora uma luzinha aparece lá na frente. E é uma luz amarela. Parece uma pequena chama de uma fogueira. Vai em direção a essa fogueira. A luz é muito tênue, muito suave, mas você consegue caminhar em direção a essa luz amarelada no meio da floresta. E agora, você já enxerga uma casinha aí muito próxima. E você se aproxima dessa casinha. E você começa a perceber que essa casinha, na verdade, é um hospital. Muito simples. Lá no meio dessa floresta tem um hospital. E você escuta que tem pessoas que estão chorando de dor lá dentro. E você percebe que você tem nas mãos uma maleta cheia de remédios. Então, você tem bálsamos, remédios, o que a tua imaginação colocar dentro dessa maleta. E você entra, abre a porta devagarinho e entra. E você percebe pessoas sofrendo com muita dor, padecendo mesmo. Você é a curandeira. Você é
a médica, a enfermeira, como você se sentir melhor. E você abre a tua maleta e começa a cuidar dessas pessoas. Para uma você dá um remédio, um copo d'água. Você organiza todo o atendimento a essas pessoas. Você tira gaze, faz curativo. Cuide de todas essas criaturas que moram aí no meio da floresta. E você levou os recursos para todas elas. Você é muito competente. Você sabe exatamente o que fazer. E você vai sentindo algumas pessoas adormecendo, outras sentindo alívio. E um grande processo de cura começa a acontecer aí dentro dessa casinha. Algumas dessas pessoas sentam na cama, juntam as mãozinhas e olham para você com gratidão, imensa gratidão. E você tem que seguir. Então você já vai saindo pela porta dos fundos dessa casinha. E segue pela trilha da floresta, que ainda é escura. Mas lá no hospital da floresta, as pessoas ficarão melhor com a tua passagem por elas. Só que agora você caminhando já percebe uma outra casinha lá no meio da floresta. E você percebe um choro de criança e vai correndo em direção àquela casinha. Não é uma criança, são muitas crianças de todas as idades, sozinhas. Elas choram, elas pedem socorro, elas têm medo, elas estão no escuro. Algumas são adolescentes. E você abre a porta e agora você também as vê. E você leva para elas agora, você vai olhar que você tem uma mala cheia de coisas que você pode oferecer para elas. Deixe que a tua imaginação perceba o que é que você tem nessa mala. E cuide dessas crianças. Elas não estão doentes, mas elas estão com medo, estão inseguras, indecisas. Você leva a luz amarela do fogo, acende um lampião ou uma lâmpada mesmo. E elas, ao te enxergarem, elas se acalmam. Algumas vêm te abraçar e você acolhe todas elas. É um momento maravilhoso porque você é tudo o que elas estavam esperando. É você. Talvez você tenha livros, brinquedos, alimentos, respostas, abraço, carinho. E elas já vão ficando muito melhor. E algumas criaturas adultas muito boas vieram e vão ficar cuidando delas ali. Você cuidou de tudo e o ambiente se transformou. Até música toca no ar, alegrando essas crianças e agora elas estão bem. E agora você segue, saindo pela porta dos fundos, porque você ainda tem mais um lugar para visitar. Você segue em direção à floresta novamente, a trilha continua, é muita escuridão. Mas você não tem medo, você caminha soberana pelo meio da sombra. Como
como se você fosse a própria luz nesse lugar. E agora você começa a ouvir latidos, uivos, pedidos de socorro de animais. Você escuta muitos bichinhos, aves, passarinhos. E eles também estão, só que agora não é uma casa, é uma grande jaula. Eles estão todos presos em gaiolas e eles choram na linguagem dos animais. E você chega iluminando essa jaula, cheia de pequenas jaulas dentro. Como se fosse um zoológico, mas eles estão abandonados. São lindos os animais. E você abre a porta, né, dessa jaula, abre as grades e você leva alimento. E você tem mais uma mala agora, né? E você vai ver que talvez você tenha remédios, alimentos, chave para abrir essas pequenas gaiolas e jaulas. E você cuida desses animais e você tem uma equipe de veterinários com você. E você entende tudo o que você precisa fazer. Você sabe o que fazer. Você coloca remedinho nas feridas. Mas o teu remédio é tão poderoso que quando você toca nesses animaizinhos, você já os vê melhor. Deixa a tua imaginação trabalhar e abrir todo o teu campo psíquico para atender esses animais. Na verdade, são animais poderosos, que podem voar pelo céu. São animais que têm grande velocidade e eles te adoram. Quando você chegou, eles expressaram a alegria. E agora eles estão livres, saudáveis. E você sai pela porta dos fundos dessa jaula, abre um grande portão e segue agora. E agora você já vê que a floresta já está mais clara. Há uma grande lua cheia que ilumina o teu caminho de volta até o teu ambiente onde você está, com o teu corpo físico. E você sente a tua respiração, aí você vai voltando, sentindo, mexe os dedinhos das mãos, dos pés. Quem quiser dar uma boa espreguiçada. Sinta-se bem soberana. Que poderosas, hein? Tudo bem? Tudo certo, meninas? Depois a gente vai retomar esse momento para conversar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma percepção bem especial, anotem alguma coisa para não esquecer, tá bom? A gente fez uma caminhada pelas sombras psíquicas, pela floresta interna, encontrando compartimentos, encontrando alguns compartimentos, porque a gente tem infinitas casinhas, infinitos ambientes dentro da nossa sombra que precisam ser visitados, né, constantemente. E com esse passeio, nós trouxemos da floresta a bênção para essa tarde, tá? Com essa luz amarela, né? Que a gente trouxe lá do meio da floresta, que resplandeceu bastante tua alma, teu ser. E conseguiram viajar lá por dentro. Nossa, maravilhoso! Nossa, põe assim aqui se alguém estiver precisando entrar. Nós vamos agora fazer a nossa rodada do portal, porque assim
Se vocês quiserem comentar alguma coisa desse momento, alguma coisa especial, já aproveita a oportunidade e já coloca no nosso portal, que é o que a gente tem de mais precioso nesse mundo, nesse momento, é o nosso centro, o nosso ponto em comum. Aquilo que eu tenho, aquilo que vocês têm, aquilo que cada uma de nós tem, que é a vida e os elementos da natureza, aquilo que nos torna comum, né? Quero dar as boas-vindas para quem está vindo pela primeira vez, tá bom? Nesse momento, a gente fala um pouquinho, mas quem não quiser não precisa, tá bom? Não é obrigatório. E o que a gente fala aqui? Alguma coisa que a gente quer trazer para esse portal para curar alguém, alguma coisa na vida da gente, alguma coisa do planeta, mas fuja do racional, deixe que a tua intuição permita para que você traga alguma coisa lá da sombra para esse portal. Quando eu estou falando sombra, não é negativo, não é uma coisa horrível que a gente não quer mexer. Lá na sombra é a nossa verdade. Na verdade, 99% de nós é a sombra, né? A gente só mostra um pouquinho, né? Tá bom? Então, vamos começar a contar para esse portal quem nós somos e o que nós queremos trazer para esse portal hoje. Tá? É até importante que você manifeste o que você gostaria de colocar nesse portal, para a gente tornar material, assim, soltar para o universo mesmo, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, querida. Nossa, Sim. bom ter você aqui também. Obrigada. Muito bom, muito bom. Todas as vezes a gente fecha assim uma egrégora, todo mundo falou, né? Todo mundo se manifestou, né? Então a gente fecha uma egrégora muito poderosa, tá? E por um minutinho eu gostaria que vocês fechassem os olhos para visualizar aí no teu portal como se fosse um pacote muito grande aí na tua frente com tudo que nós falamos, tá? Tudo que cada uma falou e colocou nesse portal, tanto de coisas boas quanto de coisas não muito boas, mas que a gente quer a cura. Imaginem que esse grande pacote contém todos os nossos pedidos e manifestações. E nós vamos colocar num balão simbólico, assim, um grande balão colorido. Nós vamos colocar esse pacote dentro do balão e soltar as cordas, tirar os pesos, desamarrar os pesos do balão, e esse balão vai levar para o universo, para a força cósmica, para a mãe deusa, para a força Yin acolher nossos pedidos e nossas manifestações. E assim vai. E a gente desapega. Não precisamos mais agora pensar nisso por um momento, né? Por um tempo. Vamos soltar para o universo. E agora, vamos começar a trabalhar, tá bom? Porque hoje eu não vou falar muito, eu vou só contextualizar. E depois a gente já vai começar um trabalho aí, tá bom? Uma descida que a gente tem que fazer hoje ao porão, né? Então, se preparem. Quero só contextualizar que hoje... Meu livro está aqui embaixo. Tá? A gente está em 5 aqui, na verdade, sabe? Porque tem 2 menininhas deitadas aqui. Acho que abaixa só um pouquinho. Eu vou tirar. Se você abaixar ali, dá para elas verem, ó. A gente está aqui, ó. Duas cachorrinhas deitadas dormindo. Resolveram ficar aqui com a gente.
E o macho está aqui embaixo da mesa. Esperando. Esperando ali. Então, a gente está lá no nosso livro, na página 120, e para quem tem a primeira edição dele, mas para quem pegou a segunda edição, eu não me lembro a página. Mas é a quinta fase da jornada, tá? A gente está aqui, então, no quinto círculo. Deixa eu mostrar para quem... Olha. Opa, opa. Aqui. Tá aparecendo lá, Elaine? Tá. Uhum. Então, a gente está bem aqui. Ai, E a deusa que nos guia hoje é a Perséfone. Gente do céu! Eu vou fazer esse mês um vídeo só sobre a Perséfone, que é encantadora, porque ela vai para as sombras e ela vai como donzela, menina inocente. E quando ela sai das sombras, ela sai Perséfone. Ela não entra Perséfone nas sombras. Então, ela entra no meio de um sofrimento, né? Ela é roubada, ela é afastada da mãe, que é Deméter, no mito da Perséfone. Então, eu só quero ressaltar que a força da Perséfone, ela é a deusa das sombras, porque ela vai para o meio da floresta e ela é a grande luz. Ela da sombra, ela transforma em luz. Ela gera um filho na sombra. Então, no mito, ela engravida lá no meio dos porões, lá no submundo. E ela fica grávida. Mas o filho dela, por mais que ele tenha vindo de um ato de violência, porque ela é possuída, né? E ela revela muitas dores de muitas mulheres, mas ela transforma aquela dor em luz. O filho dela é luz e ilumina a vida dela. E ela se transforma em Perséfone, aquela que anda pela sombra. Então ela fica 6 meses na sombra e 6 meses no sol, no mundo e no submundo. Ela é a deusa que transita no vale da morte e vem para a vida, para o sol. Ela é muito poderosa, gente. Ela é aquele despertar dentro de nós que gosta de estar conectada com a intuição, que gosta de imersões profundas, que gosta da religiosidade, mas não dessa religiosidade de estar fora, pregando coisas e muito com o racional. Ela mergulha na intuição. Então, hoje eu não vou ficar contando isso, porque ficar falando isso eu posso gravar e mandar para vocês depois. E a gente pode até comentar, trocar muito lá no nosso grupo, né, no WhatsApp, sobre a Perséfone. O que eu quero mesmo é só trazer essa energia dela, que a gente fez uma caminhada de Perséfone hoje na nossa bênção de acolhida. Vocês foram Perséfone, né? Enquanto andaram pela floresta e a floresta ficou escura e vocês entraram curando, providenciando como veterinária, médica, curandeira, nutridora, provedora. Essa é a Perséfone. Ela entra na sombra para iluminar e não para ficar com medo e não para não fazer esse contato, tá? Então é com essa força que nós vamos nos exercitar hoje. A gente vai fazer movimentos de Perséfone, tá? Então é no banho dela que a quinta fase da jornada nos convida. E o chakra que a gente está trabalhando, então, para isso acontecer, é o plexo solar, bem aqui, um pouquinho para cima do umbigo. Essa força poderosa que encoraja, essa força do fogo, que é o elemento de hoje, é o fogo. Então, a cor do círculo é amarela, porque é a cor desse chakra. E também reluz o ouro, reluz a luz, né?
Então, é um círculo muito iluminado. No livro da Mulheres que Correm com Lobos, a Clarissa, ela fala, a autora, né? Ela fala que é nesse ponto que existe assim um antes e um depois. É uma Patrícia antes, uma Patrícia depois. É uma Renata antes, uma Renata depois, uma Heloísa antes, uma Heloísa depois, tá? Não dá pra gente olhar para esse momento que nós estamos aqui agora e dizer que a gente vai sair daqui do mesmo jeito, tá? Porque a consciência vai dilatar, vai ampliar. E é nessa consciência que a gente vai entrar, como é a Perséfone que vai nos fazer entrar nesse inconsciente, tá? Feito? Não precisa, isso a gente não precisa entrar em transe. Não precisa ficar desacordada, em transe, alucinando. Se quiser, pode. Se quiser tomar um chá para fazer isso, tem várias formas. Mas nós vamos fazer isso levando a nossa mente superior, tá? Quer falar, Andresa? Não? Não. Tá. Tá tudo bem. Beleza. Se quiserem falar, só dá um toquinho aí, dá um sinalzinho, tá? Podem falar a qualquer momento. Então, deu para entender que essa energia da quinta fase é totalmente transformadora, tá? E, então, aqui no livro, para quem está com o livro, pode acompanhar, eu vou ler um pouquinho dele só para que a gente saiba o que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Quem não tem o livro ainda, vai anotando aí do lado algumas percepções, alguma coisa, tá? E depois me avisa que eu vou reservar um livro para quem não tem ainda. Então, aqui é o convite é de silêncio. De buscar um pouco de solidão nessa vida barulhenta e tumultuada. Esses momentos, e somente neles, poderemos encontrar o que temos guardado em nossas mentes. Descer ao porão também pode ser visto como atravessar a floresta das nossas sombras, onde moram as nossas crenças, emoções, memórias, sentimentos complexos, potenciais, sublimidades e sabedoria. É preciso percorrer e pode ser dolorido, mas extremamente libertador. Nossa sombra, numa abordagem bem junguiana, é a parte da nossa psique que escondemos. Agora já vem um pouquinho de autoconhecimento aqui, olha. Nós escondemos até de nós mesmas. Nesse movimento de busca, podemos começar a encontrar as pistas do que guardamos quando observamos as coisas que menos gostamos, que criticamos e até mesmo julgamos no comportamento e atitudes de outras pessoas. É aqui e aí que podemos seguir para nos descobrirmos. Então, aqui já vem as primeiras pistas para nós, tá? Então, é esse trechinho que eu queria trazer. Quando a gente olha para as pessoas da nossa convivência, ou para um filme, para um programa, aquilo que a gente olha assim, a gente imediatamente julga, acha horrível, aquilo não cabe para nós, pode ser uma pista de algo que também é nosso comportamento. É difícil dizer isso para o ego, porque ele não quer olhar para isso. Mas, geralmente, aquilo que a gente acha ridículo, aquilo que a gente acha horrível, às vezes é bem o que a gente tem na nossa sombra escondido. Que no momento de espontaneidade, talvez a gente faça igual. Ou no momento de tensão, a gente sai fazendo e da mesma forma que a gente não gosta. Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a observar. Não é agradável, né? Não é muito legal olhar dessa forma, né? Mas esse é o primeiro ponto. Mas existem outros também, tá? E que eu quero resgatar
porque depois aqui no livro eu vou comentando que quando a gente é espontâneo também a gente entra em contato com com o nosso inconsciente. Sabe quando a gente pega um monte de lápis de cor, massinha, tinta e começa a trabalhar com a arte, com a criatividade? É o yin que a gente permite a nossa força feminina de pegar esses materiais, né? Por exemplo, a arte-terapia trabalha muito com isso, o Jung trabalhou muito com isso. E quando a gente entra em contato com esses objetos e materiais, a gente começa a explorar o que está no nosso inconsciente, sabe? É a espontaneidade. Quando você é espontâneo, sai do racional, você entra em contato com o que tem lá dentro. Então, é uma arte abstrata, você escolheu ali pintar e de repente depois você vai ver que você escolheu só cores escuras. E isso pode ser, pode revelar alguma coisa. A gente trabalha na terapia muito com as crianças dessa forma, né? Na psicopedagogia, né? Para poder olhar como é que tá, o que está vindo. E quando a gente trabalha com esses materiais e a gente permite e extravasa, a gente vai dissolvendo isso do inconsciente, sabe? Tem pessoas que trabalham com as mandalas, que pintam e que fazem trabalhos assim magníficos. Também é revelação do inconsciente que vem, né? Então, tudo isso, nesse mês, a gente vai trabalhar um pouco disso. Mas eu preparei, então, uma técnica para a gente fazer agora, para dar uma movimentada nisso, tá bom? Vocês prepararam alguns sabores aí que eu pedi? Sim. Conseguiram? Tá, quem não preparou vai ter que fazer isso depois, talvez, né? Olha, as meninas arrumaram aqui para nós alguns sabores, né? A Marilza preparou aqui. Então, são 6 sabores. Eu vou virar um pouquinho aqui só para vocês verem, né? O que a gente tem aqui, né? Olha. A gente tem, então, o cafezinho aqui está representando o amargo, tá? O café também é adstringente, tá? Ele tem os 2 sabores, mas a gente vai usar ele aqui como o amargo. A gente tem a maçã como um sabor adstringente, tá? Adstringente, vocês conseguiram aí alguma coisa aqui? Maçã não é difícil, né? A gente tem aqui uma polcã, né? Uns gominhos aqui de mimosa. Quem não conseguiu, quiser pegar alguma coisa, pelo menos pode pegar, tá bom? E a gente tem o açúcar. Aqui a mimosa, ela é o sabor ácido, tá? A gente vai usar ela como ácido. A gente tem o açúcar como o doce, né? Aqui a gente tem um açúcar demerara aqui. Mas pode ser melado, açúcar mascavo. Doce de abóbora. Doce de abóbora. Nossa, do céu, escondo. Eu já ela escondeu, ela fez isso. É que eu pego, eu já pego. Sabe o que a gente vai precisar, Elaine? Uma colher. Ah, tem aqui. Mas mais uma colherinha, porque daí a gente, cada um experimenta. Aí a gente tem o outra sal. Doce de abóbora. A gente tem o sal, né, para representar o salgado. E aqui tem uma pimentinha para o picante. Tá bom? 6 sabores, então. Como a gente quer trabalhar explorando aí o nosso inconsciente, então a gente vai fazer assim. Deixem a caneta, o papel pertinho também, tá? E vocês vão pegar, a gente vai pegar uma pitada de esses sabores. A Ayurveda trabalha muito com o equilíbrio dos doshas, que são, na verdade, os elementos dentro de nós, né? Aqui, no picante, a gente tem fogo. No ácido, também tem fogo. No açúcar, a gente tem terra, tá? O sabor da terra. No sal, a gente tem fogo e água. Na maçã tem ar. No amargo, a gente tem ar e éter.
Então, cada sabor desse tem uma conversa com a nossa natureza íntima. É interessante isso, né? Quando a gente olha para a nossa natureza e olha que estou precisando de fogo, então venho para o picante. O sal tem fogo também, o sal tem água, né? Pode ver como o sal, quando a gente deixa ele assim, ele não junta água. Eu percebi aqui no mar, né? O quanto que a maresia deixa o ambiente bem mais úmido, né? E o sal mesmo, quando a gente deixa ali o potinho, né? Ele não junta água, o sal. Ah, ela trouxe lá mais coisas, ali, ó, umas tâmaras aqui, ó. Ó, umas tâmaras. Tâmaras é bem doce. A tâmara lá, o doce de abóbora que nós fizemos aqui. Ai, que delícia esse doce de abóbora. E tá bom, gente, né? Tá muito gostoso. Delícia. Então, ó, por que a gente coloca o cravo, por exemplo, no doce de abóbora? Para equilibrar, tem um cravinho ali dentro, né? Porque o cravo, ele tem fogo, que é picante, e ele com o doce que é da terra, que é bem assim oposto, equilibra o doce. A gente fica melhor, a gente não se sente tão pesado, né? Então, vamos fazer o trabalho agora? Vamos lá, vamos começar? Então, vamos começar. Opa. Então, nós vamos começar pelo açúcar, tá? E quando vocês vão colocar na boca, vocês vão trabalhar com memórias que estão no inconsciente de vocês. Para isso, vocês vão ter que usar muito de atenção plena agora, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho nessa terra. A princesa acordou aqui. Opa, eu quero experimentar tudo também. Opa, o que é que tá acontecendo? Nossa, Elaine, olha a colherada dela aqui. Vai ficar... Ai, não é hora do lanche ainda. Tá. Preparem, então, tudo que vocês têm aí de doce e fechem os olhos, coloque na boca, feche os olhos e permita que a tua lembrança traga o que vem na tua mente, que emoção que vem. Agora, quem quiser pode pegar no próprio livro, tá? Quem quiser pega no próprio livro, lá na frente tem anotações do círculo. A minha tá na 133, ó. Aqui, ó, anotações do livro. Aí você vai lá e coloca doce, né? O sabor doce e o que você lembrou. Se é coisa boa, se é alguma coisa mais dolorida. Pode ser uma saudade. Pode ser uma saudade. Do doce que a mãe fazia. Também lembrei do doce da nossa mãe. Eu lembrei da nega. Da nega. Sabe que eu lembrei também do vizinho que a gente ia comprar aquele doce de abóbora lá. Sabe aqueles docinhos de abóbora? Aí não deu para eu provar meia. Ela quer Vou ter que sentir de novo, não consegui concretizar meu pensamento. Nossa, Elaine. Põe uma tâmara junto. Então. Elaine vai ter que fazer no mesmo no sal, tá? Mesma colherada no sal. Alguém quer comentar alguma lembrança? Tá, Limara. Eu falo rapidinho, mas acho que essa lembrança, acho que vocês devem ter tido, principalmente por ser da vila, né? Uhum. Eu lembrei, eu comi um doce de amendoim. E lembrei que quando eu era criança, eu pedia para minha mãe o dinheiro para comprar, né? Ela me dava uma moedinha qualquer
e eu ia lá e falava, eu quero tudo isso de doce. Eu quero tudo de doce. Ai, Tudo. doce. E só vinha, às vezes, um docinho de amendoim. Então, olha, Mara, bem importante que você falou, porque você trouxe uma lembrança de um fato. Mas qual é a emoção que está atrás dele? Tem uma inocência, né? Exatamente. É uma coisa assim que, tipo, me remete que por mais que você pensa assim, poxa, minha mãe me enganou, e eu fui toda convincente de que eu ia comprar, tipo, uma caixona de doce, vim só com um. Aham. Mas assim, a felicidade. Felicidade também. Olha só. Eu lembrei de sessão da tarde, ai, como é gostoso. Aí eu lembrei da parte da tarde, assim, comer doce. Aham, comer doce, né? Liberdade, né? Alguém mais quer falar do doce, Andresa? Fale o que você pensou. Ai, foi uma lembrança tão boa de amor, de paixão, de leveza, sabe? Um sentimento assim que me trouxe de plenitude, assim, muito bom, Ai, muito que bom. gostoso! Então, anote só. Tudo isso tá lá no inconsciente, né? E vem na hora, né? Quem mais Bem quer na hora. falar? Quem mais quer falar do doce? Cris, fale. Colinho de mãe. Colinho de mãe. Delícia, né? Aqui a sensação foi um bis. A Thay lembrou do vô, que ela come bis com o vô. Aham. E no geral, assim, foi de alegria, né? Porque nós somos viciados em bis. Alegria. Olha como o doce traz alegria, né? Alegria, muita. Alegria. Eu até com um sorriso, assim, deu um quentinho, assim, na alma. Aham. Mais coisa boa aí, alguém? Eu Pode falar. comi melado e eu lembrei da minha infância também, na casa da minha avó, quando a gente fazia rapadura e ficava comendo, que era todo aquele ritual de amor, né? De família reunida, felicidade. Agora descobri porque eu sou tão doceira, porque remete a boas lembranças. Né? Boas lembranças, né? Aí. Alô? Aí. Alô? Oi. Então, lembra quando criança, a mãe fazia pão, fazia bolo, né, para esquentar a casa, que tinha lavado a casa, né? Para esquentar a casa, liga o forno para esquentar a casa. Faz bolinha de chuva, né? Que ela não vence fazer, ela não vencia fazer, ela Imagina. mora lá em Pinhais tudo, né? Daí eu tô com saudade deles, tudo. O pai gosta muito que eu leve doce de abóbora para ele, essas coisas assim. Que legal, Eliane. Meu Deus, mas é bem assim na mesma base, né? Para todas, pelo jeito, né? Olha, o açúcar, como ele tem, então, predominantemente, o elemento dele é terra, significa, gente, que nem sempre a gente precisa do açúcar, do doce em si. A gente está precisando da terra. O inconsciente, quando a gente está impulsivo para querer um doce, a gente está querendo colo, a gente está querendo fincar o pé no chão e ser do mundo um pouco. Voltar para as raízes. O doce faz isso com a gente. Então, sempre que der impulsividade na gente, olha como o inconsciente manda notícia para nós. E a gente fica tomando remédio para ansiedade, para não ser tão impulsivo. E o nosso corpo só está dizendo assim, quero terra, quero colo, quero chão. Fica esse pé em algum lugar e para um pouco. Pega pedra, vai colecionar pedrinha, vai mexer na argila. Então é isso. Viu que legal, né? Mensagens do inconsciente. Olha. Agora entendi, então. Agora entendi por que eu não estou precisando tanto de doce, porque eu já estou cheia de amor. Olá. É isso. Se tivesse um bolo, teria coraçãozinho assim do zoinho. Ai, que legal. Agora vamos para o próximo sabor? Não, vamos para astringente, sim.
Então, preparem suas maçãs, ou caqui, ou outra coisa. Alguém trouxe alguma coisa diferente de maçã? Laranja não serve? Não, laranja é ácida. Tá. Eu Trouxe maçã. trouxe. Ah, tá. Isso. Eu trouxe Ah, doce de amora. Amora que a gente pesquisou, porque eu não consegui comprar aqui perto, estava fechado. mas é Aí doce doce, de amora era destringente. mas é o doce, né? Mas tá danadinho essas meninas. Escuta super barato. Amora. Não é muito doce, não é muito doce, é mais astringente mesmo. Ah, então tá bom. Então preparem-se com os seus pedacinhos. É uma porçãozinha, viu, Elaine? Então, todo mundo lá fechando o olho e mordendo e sentindo profundamente. Precisa ser só lembrança, pode ser também alguma coisa que ocorra agora, que você perceba nesse sabor. O elemento predominante nele é ar. Mas agora não tem. Uhum. Então, o elemento predominante é ar. E é muito leve, né? Ele tem uma capacidade de dissolver coisas, né, em nós. Então, anotem as lembranças que vocês tiveram aí no papelzinho ou no livro de vocês. Que lembrança veio? Pronto? O que esse sabor traz para vocês? Acho que é equilíbrio. 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 Ele não é o doce, ele não é nada, ele apazigua. Paz, tranquilidade. Quando a gente pega uma maçã na mão para comer, a gente se sente tão... É como se a gente estivesse fazendo um carinho pro corpo da gente, né? Ou uma fruta, assim, adstringente, né? Esse saborzinho, ele... Sabe que esses são os alimentos que emagrecem, né? Eles dissolvem o tecido adiposo. Sabe o que eu lembrei? De quando parava uma Kombi na frente da nossa casa, lá no Oswaldo Cruz, e vendia maçã verde, e a mãe comprava. Não era, não sei vocês, mas quando a gente era criança, fruta, maçã principalmente, não era uma coisa assim que a gente tinha sempre, né? Ou quando o pai levava nós para comer maçã lá no portão, lá, lembra? Aquele carro que vendia. Era o carro que vendia, né? E a gente comia muito daquelas maçãs verdes, né? Eram umas maçãzonas verdes, assim. Essa é a minha lembrança que eu tive, assim. E era maravilhoso, né? Poder comer uma maçã inteirinha. Só eu. Só minha. Muito bem lembrado pela Marilza, equilíbrio. O que vocês sentiram aí com a maçã ou com a fruta de vocês? Eu me remeteu a alguns momentos, assim, vários momentos, como se fosse uma história de vários deles, mas muito similares. Eu gosto muito de trilhas, né? De fazer escalada, de montanha. E aí me remeteu a um ponto específico de várias vezes onde eu sentia que não tinha mais fôlego para prosseguir. Então eu sentia assim aquele momento de respirar, de encontrar o equilíbrio dentro, encontrar a força necessária, né, um conforto, uma confiança em mim mesma e conseguir seguir, assim. Então eu senti muito esse estralo, assim, de momentos onde mas foi muito ligado à natureza, né, onde eu pensava que meu corpo já não conseguia. Então foi muito esse respirar. E depois quando você falou que é o elemento ar, eu falei, olha, que sintonia, né, porque realmente era um momento de respira, para...
Isso, pega o ar e agora vai, que você tem confiança, pode seguir. Então, senti muito essa conexão. Que legal. Eu também senti, eu até anotei aqui um desejo de estar em contato com a natureza, de voltar a fazer trilha, e também uma saudade da infância, de tomar água na mina, sabe? Olha! Muita natureza, muito verde. Né? Esse frescor que a natureza traz, né? Do ar mesmo. Mais alguém quer comentar do astringente? Eu falo que isso me remeteu à saudade do meu grupo de caminhada, que a gente tem um nome chamado Andapé, que a gente faz bastante. Nossa! Você sentir vontade de comer uma fruta, assim, ou você sentir que está com vontade da natureza, assim, é ar que você está precisando, tá? É ar. É leveza nos pensamentos, aí sim, é tirar o pé do chão, parar de comer doce, senão você vai ficando mais na terra, na terra, na terra. Então, na verdade, é se soltar, é ficar só, às vezes, né, para ter espaço, porque uma maçã, ou eu estou dando o exemplo da maçã, mas é só para a gente poder olhar, ela tem espaço dentro dela, né? Ela tem muito ar dentro dela. Então, a gente precisa de espaço às vezes. Então, comer uma maçã lá no meio da natureza é a notícia do teu inconsciente. Então, anote aí para você fazer isso. Agora... Deixa eu só... Tá. Vai lá. Maçã, eu pensei logo no Bernardo, né? Porque aqui a gente come umas 3 maçãs por dia, né? Ai, que bom. E aí você veio falar isso agora, eu falei, mas eu sempre falo, né? Eu tô sentindo essa falta de natureza, de tudo, né? Talvez seja aí nunca pensei dessa forma, agora você falando, nossa, que me remeteu um pouco à alegria, né? Porque nós adoramos maçã aqui, né? Então, e para você também pode ser mais ainda, né? A tua conexão com esse sabor. Ai, que legal, então. Então, agora, aproveitando que é bem ar que a gente tá, a gente vai para o amargo, tá? O que vocês conseguiram de amargo aí? Agora, o amargo tem ar e éter. E, então, eu não vou falar muito, porque a gente vai primeiro agora sentir e fazer a nossa atividade. Eu vou pegar aqui com a colherinha, uma colherinha para nós não tomar tudo na mesma caneca. Toma que eu tomo esse que vai, eu vou jogar um pouquinho. Tá, eu vou pegar uma colheradinha. O que mais? Vocês conseguiram aí mais coisinhas amargas? Então, jogue esse. Balancei vocês aí. Eu vou pegar aqui só uma colheradinha. Eu peguei cacau. Ah, bonita. Cacau era mais gostoso que esse café amargo. Mas café amargo eu tô acostumada, eu tomo sempre, também, todo dia. É que eu não quis fazer café agora. Pensa aí, sempre esse amargo. Eu duvido que se a gente tivesse uma plaquinha para escrever e todo mundo virar junto, eu imagino que, não sei, eu estou imaginando que todo mundo vai ter a mesma coisa. O meu não é, acho. Não? É que às vezes é bem pessoal, alguma lembrança, o né? meu é bem pessoal. Mas o sabor em si, vamos pensar. O que veio para você, Marilza? Dificuldade. Dificuldade, porque eu não gosto nada amargo, não como nada amargo, não gosto. Para mim é uma dificuldade. Foi difícil, porque tá bem frio. Frio e amargo o café aqui, nós estamos... E forte. Frio. E velho. Café velho, nós tomamos. Pegamos o café da manhã. Que Deus. Que pobreza. Posso falar o que eu pensei? Pode falar. Né, que assim, eu gosto de café tem pouco tempo. Gosto. Assim, tomo café, né? Mas quando eu trabalhava assim nas empresas, eu não gostava de café. E eu vivia em reunião e viviam me tocando café. E eu, ai meu Deus, lá vem café de novo. E eu lembro que o meu chefe sabia que eu não gostava de café. E ele falava, ai, Elaine, quer um cafezinho. Bem assim, ele falava para
dos lugares e eu tinha só para me sacanear e eu tinha que tomar aquele café, então me lembra muito minha vida corporativa, assim. Ah, então, olha só, nota isso. Deixa teu inconsciente estar trazendo alguma coisa. Para mim, trouxe um gosto no final dele de Buscopan. Nossa, de tão ruim que tá o café, fui eu que Olha fiz. o que trouxe. Cólica, dor, sofrimento, desconforto, mas ao mesmo tempo a palavra remédio. Para mim tem. Fale. Para mim também veio remédio. Remédio, essa palavra que eu queria dizer para vocês, tá? Há mais alguma coisa diferente? Eliane, fale. Pode ligar o teu microfone. Olá, a Eliane está desligada. Bom, eu pensei assim, como senti muito assim, né? Muito ruim, assim, daí depois pensando assim, eu acho que remete muito à tristeza. Tristeza. A situações duras assim da vida, morte, pessoa, também pessoa dormindo na rua. Quando eu vejo uma pessoa dormindo na rua, aquilo me dá um ruim assim muito. Olha, então essas coisas assim, sabe? Isso é amargo para você, né? Nossa, para mim já foi um pouco o inverso. Eu gosto muito do amargo, né, dos sabores amargos, mas o amargo me remeteu todos os abraços que eu dei no meu pai. Então me remeteu muito um apoio, mas ao mesmo tempo que eu recebi aquele apoio, o ir para a vida, que é a função pai, né? Tipo, vai, agora você ganha força para você ir para a tua vida. Aqui, para como se fosse aquele desenlace de estar com cordão umbilical ainda com a mãe, né? Então eu vejo muito o pai nesse sentido. Agora vai, toma a tua vida e vai para a tua vida. Então eu senti muita energia para ir, energia, assim. Eu senti muito isso no amargo, muito um apoio e energia. Apoio, energia, Ficou mais nesses dois sentimentos, assim. Eu vou na mesma linha da Pri. Aqui para nós todas, a gente também tomou café amargo. Para as meninas remeteu assim coisas da infância e coisas boas, né? E para mim, como eu tomo tudo amargo, café amargo, chá amargo, eu gosto do amargo, me deu uma sensação assim boa de leveza, de estar com aquele chá quentinho amargo, assim, de gostoso, assim, de paz, de tranquilidade. Para mim, né? Para mim e para elas, mais alegre, momentos de infância, assim, que elas iam em lojas e tomavam um cafezinho com boca, acharam gostoso, assim, tiveram essa lembrança. Ai, que importante, que legal! Para mim, o sentimento foi o oposto. Eu não gosto de amargo, então veio logo um sentimento de repulsa. Olha só. Chimarrão, que é amargo, que é bem bom também. Ah, não! Saudade do chimarrão amargo! Tomar com as pessoas, compartilhar. Tá aqui todo mundo. Coisa ruim, assim, não gosto. Eu me sinto, tipo, triste por ter que tomar algo amargo. Eu acho que a vida tem que ser doce. Eu gosto só da terra, Bom, do éter e do ar. Eu queria falar também do amargo. Eu experimentei o cacau. Só que me remeteu ao fim de tarde, que é uma coisa assim de um trabalho. Quando eu trabalhava, eles faziam café. E era a hora que todo mundo se reunia para chorar as mágoas. E no final ajudava, assim, mesmo quem não tomava, tal, era para reunir. Sim. E assim, para ficar mais leve. Bom, meninas, olha que legal como o amargo mexeu com a gente, hein? Mais manifestações. É o ar, assim, super leve, com a força do éter, gente, do espaço. Por que é remédio, né? Todo remédio é mais amargo. Porque o que cura mesmo é o espaço. É a leveza, né? É o sabor mais leve que tem. Então, quando a gente está muito pesado e denso com as coisas do mundo, até uma dor física, uma dor do estômago, né? Que a gente colocou muito terra, né? Muito doce, muita gordura, muita coisa do mundo.
depois a gente precisa colocar um pouco do céu dentro da gente para equilibrar. É tão lindo olhar por esse ângulo, por sabores, que quando você estiver precisando, necessidade, que o teu inconsciente né, te conduza, dizer, estou muito pesada, a minha vida está muito densa, nada flui, eu não consigo, parece que eu estou mais pesada, então vai pro amargo. Ah, não gosta, tem que procurar alguma coisa, nem que seja chá de camomila ou cacau mesmo, né? Mas tem que fluir, tem que deixar fluir. É a Perséfone pura aí, né? Para mim, a palavra mesmo, o amargo, a palavra dele de força é remédio, né? Então, vamos para o próximo sabor. Agora a gente vai para o sal, tá? A Elaine vai no salgadinho mais saudável que tem. Então, cadê a câmera lá? Põe lá pertinho. Olha isso! Então, melhor. Vou deixar aqui um café. Já me trouxe uma lembrança. Vamos aí. Viu, né? Tá esfriando aqui agora. Bom, anotaram suas lembranças? Eu vou dar só uma apuradinha de leve para a gente não terminar tão tarde, mas eu já me lembrei assim quando eu usava sal embaixo da língua, porque pressão muito baixa, sempre eu tive pressão muito baixa. E aí eu trabalhava numa empresa e às vezes eu ficava com tontura mesmo lá, eu não sabia o que foi. É só um passarinho, deu uma fome. Deu uma fome? Olha, então... Meu Deus, eu lembrei de quando nós voltávamos do cultural da piscina, morrendo de fome. Uhum. Fome, olha, o sal pode ser... o sal abre o apetite. Na Ayurveda, o sal e o ácido abrem o apetite. Então... Agora elas vão comer salgadinho ali atrás de mim. Então, o sal, ele equilibra a pressão, mas ele também pode subir a pressão. Ele é fogo e água. Então, ele traz, assim, o nosso corpo, dá um solavanco, assim, né? Vamos pegar no tranco, ele dá aquela levantada. E também me lembrei de pinhão, quando a gente comia. Lembra que a gente comia muito pinhão em família, assim, com o pai, em casa, no nosso fogão a lenha, e daí a gente molhava o pinhão. Assim. Ai, que delícia, né? Ah, lá o pinhão! Ai, que delícia! Vamos comprar pinhão para nós fazer? Então, olha só a ideia. E o sal é isso na vida da gente, né? O sal é bíblico. Então, foi mais ou menos por aí que vocês pensaram? Ô, Heloísa. Pode repetir, porque eu saí fazer xixi. Pra mim... Repito, já repito. Vamos ver só as meninas falar e eu vou terminar daí repetindo. Para mim, trouxe uma sensação de doença. Inclusive, quando a gente era criança, minha mãe tinha muitas crises convulsivas e remeteu muitas crises convulsivas dela, assim, sabe? Uma sensação de doença e, ao mesmo tempo, impotência. Olha! Para mim, remeteu o momento, assim, que já tinha acontecido o parto da minha filha e um movimento, assim, de alegria do sangue fluindo, mas a fome. Eu lembrei literalmente do primeiro que eu tava com fome e comendo, assim, um pouco, né, ela perto e eu com fome. Mas essa emoção, entre emoção, né, eu acho que é acelerando o sangue, eu senti muito meu sangue acelerando, mas a fome mesmo também, assim, com duas emoções junto, né? Fome e emoção. Que legal, né? E quando a gente tem fome, a gente quer o sal, né, gente? Fome,
Nenhum outro sabor dá certo, né? Tem que ser salgado. Eu sou mais do sal. Fome de salgado. Sabe quando a pessoa diz, eu tô com fome de salgado. Então, olha. Eu não comi salgadinho, eu fui no sal mesmo, daí na hora deu uma trancadinha assim, mas me lembrou muito o mar, porque é impossível não dar uns mergulhos e não ficar com todo o corpo salgado, a boca salgada, que eu acho uma delícia. É vida, né? Então, sensação boa também. Boa, muito bom mesmo. Saudades do mar. Nós estamos escutando ele aqui, ó. Vamos ter que fazer uma visita aí nessa praia. Então, Priscila, é assim, o sal, ele é água e fogo. Então, ele equilibra o corpo da gente, sabe? Então, ele equilibra a pressão, mas ele também pode aumentar a pressão se exagerar, né? Para quem tem pressão baixa é bom, mas ele é uma medida certa. Ele é aquilo que tem que ser de limite, mas também a gente precisa de ânimo, né? O sal é ânimo. Ele é aquela pitada que a gente precisa ter. Então, quando a gente está muito na vida... quando a gente está morna, insonsa, né? Insonsa, verdade. Não é insonsa. Não é insonsa, insonsa. Insonsa não. Mas se for meio insonsa também. Às vezes fica meio insonsa. Né? O sal, ele traz esse posicionamento. Ele diz, ó, aqui eu cheguei, né? Não tem confusão quando uma coisa tem sal, né? Não confunde nada. É aqui. É salgado, né? É muito legal. Quando a gente está sem apetite, ou por uma criança que está sem fome, a gente pode oferecer um pouquinho de, tipo, uma batatinha com salzinho, alguma coisa com salzinho primeiro, depois abre o apetite. Quando a gente vai, assim, numa lanchonete e vem aquela... A gente nem está com fome, mas quando vem uma porção, assim, de batata frita, cheia de os petiscos salgados, meu Deus, depois você quer comer, não para mais. E é impossível comer um só. É verdade. É o sal. É por isso que saiu aquele salgadinho. É impossível comer um só. Isso. Então, o sal é o sal da vida mesmo, né? Então, esses elementos dizem bem o que ele é, né? O fogo e a água, a lua e o sol, né? Então, vamos lá. Agora o sabor... Qual o sabor que falta? Pimenta. Tá, e o cítrico. Vamos cítrico depois da pimenta, né? Pra gente, depois do picante, para terminar com o cítrico, então. Então, vamos lá agora. Molhando o dedinho aí no picante. Quem pegou alguma coisa picante? Picante é diferente de ácido, tá? Picante é fogo, fogo. Cravo, né? Cravo. Cravo é picante, gengibre é picante. Ainda quando a gente estuda Ayurveda... Bom, eu não vou falar agora, só sintam. Mas ela é picante. Eu adoro, pai. Como que devo comer o resto? Nossa, ela me pegou tão pouco, agora eu quero tudo. Você não gosta de pimenta? Eu adoro. Me lembra dos meus amigos. Foi lá. Foi lá. Já tá bem suave, né? Tá uma delícia. Tá na geladeira essa? Tá lá na geladeira. Vou comer tudo. Isso aqui tá lembrando quentão, isso sim. Quentão? Porque você mordeu o quê? Doce de panela. Você mordeu um cravo? É. Gengibre, né? Tudo vai no quentão. Tudo vai no quentão, então veja quais são as emoções que vêm, que o teu inconsciente te mostra. Podem vir lembranças, mas podem vir também emoções, né? Que engraçado que é, como fala com o yin e o yang da gente, né? Pronto? Então, sendo o fogo, né, o elemento principal do sabor picante,
é muito particular para cada um o que o fogo, né? O que esse picante traz, e também depende um pouco dos elementos que estão agrupados aqui, né? A esse sabor. E o que a gente quer é a emoção que traz, o que traz. Eu, de todos os sabores, eu acho que eu tenho um nó aqui, eu não gostei. De verdade, eu me senti meio mal. Sério? Nossa, eu foi o que eu mais gostei. Mas é que vocês duas são bem mais yang do que eu sou yin pura. E vocês duas são mais yang, né? Eu achei que deu um realce. Eu também. Eu lembrei meus amigos de alegria, de bar, de festa. Para mim foi um equilíbrio. Equilibrou. Bem centrada, assim. Eu tive vontade de chorar, sabia? Tive vontade de... Pimenta me remete fogo, quentor. Pimenta remete a fogo, quentor, Amara. Amara, O meu remeteu ao fogo também, mas o fogo o elemento, assim. Eu participo de muitos círculos em volta do fogo de dança, então remeteu a esse movimento corporal, né? O fogo, a kundalini, essa sensação, mas também curativa com o útero, assim. Eu senti muito essa questão do meu útero, né? A pimenta, assim, eu peguei a pimenta como o elemento mesmo, mas assim, queimando, né? Esse queimando mais curativo, mesmo que incomoda, dá aquela... Parece que tá ardendo, mas ao mesmo tempo tá curando, tá soltando, tá fluindo, mas assim, com muito movimento de mulheres juntos, né? Em círculo no fogo e o meu útero queimando. Olha só. Para mim, remeteu algo como se faltasse alguma coisa. Tipo, é bom, mas é algo sempre que tem que ter um limite. Mas eu gosto. Eu gosto de experimentar o picante, mas não dá para ultrapassar muito. Não sei se eu estou me fazendo entender. É bom, eu gosto. É importante para mim, é uma sensação boa. Mas é um pecado. Mas... Quero mais, eu não posso. Não posso, exatamente. Vai no limite, tipo, é bom, mas calma. Calma, exagera, Renata. É isso, me deu essa sensação. Por exemplo, tira o insosso pra mim. Aí quando tá insosso a comida, bota uma pimentinha. Ai, que delícia, mas não bota muito, não estraga. Vamos pro último sabor? Agora, encerrando com o ácido. Ele é fogo também. Ele é fogo. Sinta, eu vou ficar bem quietinha agora. Sinta e deixa explodir na tua boca. E daí anote. A gente combina. Então, para mim, ele trouxe uma corda, um despertar. Assim, parece que eu acordo o corpo, não como o sal que dá aquele solavanco, assim, para você ficar... Não, ele acorda, parece que a mente junto, o corpo e a mente, sopro dentro da gente, né? Eu senti uma coisa assim, mas que é quente e ao mesmo tempo é gelado, uma coisa bem gostosa, eu senti assim. E vocês? Eu lembrei do pai e da mãe dos meus avós do dia de domingo, assim, porque eu acho que eu tenho muito na mente, assim, que nós saía lá no Tio Jorge, pegar mimosa, comer no pé, sabe? Então, mimosa, sempre quando eu olho para mimosa, eu como, já que é a mimosa que estava aqui, né? Eu lembro dos meus ancestrais. Nossa, para mim foi assim, parece assim, vai longe, assim. Eu anotei aqui, onde parecia impossível, assim, parece que foi devagar e ali não me podia, mas aquilo vai. Ai, eu senti essa sensação. Assim, que gostoso. Eu anotei aqui como se fosse uma realização, uma coisa prazerosa, que remete às realizações, assim, o prazer de quando você realiza as coisas. Muito bom, né? Eu já tive uma sensação de
tá quando você estava doente, mas está se recuperando. Então, assim, um momento de recuperação e um movimento, assim, de eu me sentir mais sensível, mais carente e uma necessidade de olhar, assim, para as Priscilas pequenininhas, né? Para a criança que às vezes está ferida, né? Esse movimento, assim, de onde eu estou sensível ou me vitimizando, né? Eu estou nessa carência, um apego à carência. Eu senti bem isso, assim, com esse elemento. Me lembrou comer laranja na sombra mesmo, sabe? Na natureza, sentado na grama. Me lembrou cura também, porque... Importante. Olha, gente, cada uma de vocês tem aí, dentre esses sabores, alguns que são os curadores de vocês. Por isso que o que cura para mim, talvez não seja o que cura para outra pessoa. Né? Eu acho essa forma de olhar para o nosso sistema muito inteligente, né? De olhar com diferente. Então, vocês têm aí agora um relatóriozinho para trabalhar e perceber o que é que vocês precisam e também de ter assim, um cuidado de colocar os sabores na alimentação, todos eles, todo dia. Porque tem algum ou outro que pode estar em deficiência, sabe? Ou que pode estar precisando de equilíbrio, e o nosso corpo vai sentindo isso, né? A gente vai conversando. Esse foi um exercício de resgatar o que está no inconsciente sobre nós, e a gente só fez isso, né? Só foi indo buscar lá dentro de nós. E o nosso inconsciente tem tanta resposta. Basta, então, que a gente faça silêncio, como no começo do texto que eu li aqui, né? É no silêncio, quando vocês colocaram na boca e ficaram quietinhas. Naquele minutinho de silêncio, quanta resposta para fazer esse contato. Ter momentos de silêncio, enquanto come, enquanto faz alguma coisa, ou enquanto não faz nada, só para poder ouvir isso que está lá dentro. E a gente solta essa técnica aqui, né? Desapega dela, não vamos ficar pegado em ter que fazer um fechamento aqui, porque cada uma de vocês está com fechamento aí no papel de vocês, né? Eu queria só, senão eu esqueço no final. Lá no livro, o filme recomendado. O filme recomendado, gente, eu errei isso no livro, pode? Agora eu vou ter que fazer uma errata. O filme que eu anotei aqui, recomendado, eu coloquei Vidas Cruzadas. E, na verdade, é Histórias Cruzadas, tá? Vidas Cruzadas dá um filme totalmente diferente. Daí eu falei, Luísa do céu, todo mundo vai perguntar do filme. Quando a gente foi ver. O pior é que eu já assisti o filme Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas, inclusive. Maravilhoso, é um gente. Filme maravilhoso. É um filme que retrata muito a sombra, só que aí a sombra coletiva, né, Patrícia? É aquela sombra onde a gente esconde, assim, ó, a escravidão. A gente esconde a violência contra a mulher, contra a criança, contra... pessoas com deficiência, a gente esconde que existe essa parte. Eu fiz uma pós em educação especial e eu fui fazer um estágio uma vez, lá em Londrina, e eu fui fazer um estágio numa escola especial. Eu tive uma sensação, a Marilza já trabalhou também, né? Trabalha ainda, né? Em escola especial. Mas a sensação que eu tive, sabe, quando eu cheguei, era uma escola de pessoas com deficiência intelectual. Quando eu desci, era uma descida assim e para o pátio. Então tinha uma porta assim, abria e eu desci naquele pátio e eu entrei e os alunos estavam todos andando pelo pátio assim. E a sensação que eu tive é que, meu Deus, o mundo esconde, parece que esse grupo de pessoas, porque você abre a porta e lá no mundo todo mundo andando, trabalhando, todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo... E de repente você abre umas portas, né? Não é essa sensação, Marilza? Você abre aquele portão da escola especial e lá dentro um mundo escondido.
Que é a Isso sombra. que já foi mais escondido. Isso, né? Isso que hoje eles têm ainda seus direitos, deveres de estar em sociedade. Mas antigamente eles eram tidos como a vergonha da sociedade. Ninguém queria dizer que tinha um parente com deficiência Imagina, era intelectual. uma vergonha, né? Escondia num quarto, era até né? como se fosse assim, tido como um ser inferior. Então, não se contava na família aquela pessoa. Eram os outros e aquele. É assim dentro da nossa psique, nós escondemos dentro de nós uma porção nossa, que a gente não quer que ninguém veja. Então, esse filme dá para fazer uma análise tanto do social e coletivo e tanto da nossa psique. A gente esconde algumas coisas, né? Lá sobre o banheiro, né? Que elas tinham que usar igreja só para essa porção da sociedade. Ninguém poderia passar. Entradas diferentes nos lugares, né? Calçada só para branco. Então, isso é assim que funciona. Então, o convite de hoje é para que a gente tanto olhe para a sombra dentro de nós, também como para a sombra no mundo, né? Para esse mundo que fica escondido. Também quando eu fui trabalhar no Conselho Tutelar e eu vi que existia tanta pedofilia, tanto crime contra criança e adolescente, criança que é espancada, criança que, sabe? E eu olhei assim, é como se eu abrisse uma cortina e visse um mundo que eu não conhecia, porque eu não sofri isso na infância. Nós tivemos pais maravilhosos que nunca foram de espancar, de fazer a gente sentir medo, né? Muito pelo contrário. E então, quando eu fui trabalhar, é como se eu olhasse a mesma sensação. Abri uma cortina e olhei por detrás, sombra, né? Então, eu quero deixar esse convite aberto hoje para nós olhar para isso. Então, assistam lá o filme Histórias Cruzadas e depois façam a perspectiva de vocês lá no grupo para a gente enriquecer mais ainda nosso coletivo, tá? Quero agradecer esse nosso encontro, que foi maravilhoso, a disponibilidade de vocês, a escuta, o carinho, que eu cheguei aquela hora toda cheia de lágrimas, cheia de dores, já estou leve, tranquila. Gratidão mesmo. Um beijo em cada uma de vocês. Estou morrendo de saudade de dar os nossos abraços. Eu queria agradecer mais uma vez. A sensação que me traz sempre no final é do coração aquecido. A gente entra assim fria por conta da semana, né? A gente se desconecta um pouco, né? Porque daqui a um mês de novo, né? Uhum. E aí, quando a gente ainda entra assim. E aí no final é tão bom, sabe? O coração é tão aquecido e eu levo isso para a semana. Então, o exercício que eu tenho que fazer é para manter isso durante as próximas semanas, sem ser as outras. Porque é uma energia tão boa. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a vocês também, a todas vocês, por estarem aqui, pela presença, pelo carinho de sempre. Nosso coração tá, né? Repleto, tá quentinho. Então, um beijo a todos. Tchau. Tchau.